Sim, senhoras e senhores, boa tarde a todos. Anunciamos a presença do senhor Ministro de Estado da Educação, Ministro Camilo Santana. Acompanhado do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, Manuel Palácios, também do presidente do Conselho Nacional de Educação, CNE, Luiz Cury, ainda do deputado federal Rafael Brito, também do deputado federal Pedro Uczai, e ainda da secretária executiva do Ministério da Educação, Marcela, e também do vice-presidente da Undime e dirigente municipal de educação de Ibaretama, no estado do Ceará, Alessio Costa Lima. Senhores, por favor, queiram se acomodar, por gentileza. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para a cerimônia de apresentação do resultado dos indicadores de qualidade da educação superior. Nós informamos a todos que este evento ele está sendo transmitido ao vivo pela EBC. Senhores, para palavras iniciais, nós convidamos a fazer uso da palavra o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Com a palavra o presidente Manuel Palácios. Boa tarde a todos e a todas. Eu saúdo o ministro Camilo Santana, em nome dele os demais membros da mesa e a todos que estão presentes aqui nesta solenidade. Hoje o INEP entrega ao público o resultado das avaliações conduzidas pela instituição do ciclo encerrado em 2021. São publicados no momento o Índice Geral de Cursos das instituições avaliadas e, além disso, o Conceito Preliminar de Curso. Esses indicadores serão publicados pela Diretoria de Avaliação da Educação Superior e, neste ciclo, o foco principal da avaliação foram os cursos de licenciatura. Foram avaliadas 17 licenciaturas em todo o país. Daí, a apresentação a que os senhores e as senhoras terão acesso, no momento ela considerará uma ênfase especial nas licenciaturas. Todos sabemos que o foco, um dos focos, pelo menos, do Ministério da Educação, por orientação do ministro Camilo, é a educação básica. Nós temos a secretária Isolda aqui, que todo dia nos convida a prestar uma atenção especial na resolução dos problemas da educação básica. E a avaliação das licenciaturas é uma oportunidade para discutirmos a qualidade da formação inicial de professores. Nós temos indicadores sobre a qualidade dessa formação, o desempenho daqueles que concluem os cursos de licenciatura. Nós temos informações sobre a eficiência do sistema de formação de professores no país, tanto do sistema público federal quanto das demais, o composto pelas demais instituições. Nós temos indicadores de eficiência, indicadores de atendimento à demanda por professores, e o quadro que se oferecerá hoje ele é uma apreciação de como estamos na formação de professores, qual a nossa capacidade de atender a demanda por novos professores, qual é a capacidade das instituições, em especial as públicas, de atender uma parcela expressiva dessa demanda e, portanto, coloco o problema para nós do Ministério das ações que podemos fazer para aprimorar esse sistema. Da parte do INEP, há uma proposta nessa apresentação de aprimoramento do ENAD e das avaliações em loco no que concerne à formação de professores. O nosso diretor de avaliação da educação superior vai apresentar um pouco mais detalhadamente essa proposta, mas, em princípio, o que se pretende fazer é conceder um tratamento especial à avaliação dos cursos de licenciatura no contexto não só do ENAD, mas do conjunto de procedimentos que o INEP coloca em operação para avaliar os cursos. Só para colocar um ponto em especial,
é nossa intenção trazer para o debate, para a avaliação, os estágios que são parte da formação de professores e conseguir, com isso, também iluminar um pouco a relação que se estabelece entre as instituições de ensino superior e as secretarias de Estado e municipais de educação para fins de formação dos professores ao longo dos cursos de licenciatura. Então, vamos a essa apresentação e eu agradeço a presença de todos e agradeço, em especial, o cuidado que todos nós teremos na sequência a esse tema, que é a formação de professores no país. Muito obrigado. Convidamos nesse momento o diretor da área de avaliação do ensino superior do INEP, Ulisses Tavares Teixeira, para a sua apresentação com o tema Formação de Professores no Brasil, Demanda, Eficiência e Qualidade, Resultados do CPC e IGC 2021. O senhor tem a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor ministro, em nome do qual cumprimento todos aqui da mesa. Boa tarde ao público também, agradeço a presença especial das associações representativas da educação superior. E estamos aqui hoje para divulgar os resultados dos indicadores de qualidade da educação superior. Vou fazer uma contextualização geral, mostrar um pouco esses resultados e dar um foco, uma ênfase aqui na avaliação dos cursos de licenciatura, como o professor Manuel Palacios destacou. Então, para contextualizar, nós estamos falando aqui do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, instituído por lei em 2004, que é parte da política de avaliação da educação superior brasileira, dentro da qual se insere o ENAD, dentro daquele princípio constitucional previsto da garantia da qualidade do ensino. A partir dos resultados do ENAD, a gente calcula todos esses indicadores que vamos descrever aqui hoje. Quando falamos de indicadores de qualidade da educação superior, nós estamos nos referindo a esses quatro. O conceito ENAD, o indicador de diferença entre os desempenhos esperado e observado. Vou relembrar um pouquinho deles aqui hoje, mas os resultados desses dois já foram divulgados em setembro do ano passado. E hoje o foco principal está no conceito preliminar de curso, que é o nosso indicador mais complexo, que envolve o maior número de dimensões, de características ou da qualidade dos cursos, e o índice geral de cursos avaliados da instituição, indicador institucional. Para dar uma noção de como esses indicadores são calculados, esse gráfico mostra ali que do desempenho dos estudantes do ENAD, a gente calcula o conceito ENAD, o quadro azulzinho ali é o primeiro dos indicadores, ele é basicamente a média dos estudantes de cada curso na prova aplicada. Com os resultados do ENAD e também os resultados dos mesmos estudantes no Enem, a época em que ele era ingressante na graduação, a gente faz uma projeção de resultado esperado e calcula essa diferença entre o que era esperado que o estudante tirasse de nota e o que ele de fato tirou. Esse é o nosso IDD. Juntando o IDD, o desempenho do estudante, mais respostas dos estudantes no questionário avaliativo do ENAD e também dados do corpo docente extraídos do Censo de Educação Superior, a gente calcula o CPC, que é o indicador que vai ser divulgado aqui hoje. E a partir do CPC, pegando ali uma média de todos os cursos avaliados com o CPC na instituição ao longo do ciclo de 3 anos no ENAD, mas também os conceitos produzidos pela CAPES para os cursos de mestrado e doutorado, a gente calcula o indicador institucional, que é o IGC. Então, estamos trazendo aqui os resultados referentes ao ENAD 2021. Isso representa mais de 7.500 cursos avaliados. 63% desses cursos são cursos de licenciatura e a maior parte, também 56%, são cursos de universidades. A gente pode destacar que as instituições privadas com fins lucrativos representam 28% dos cursos, mas 50% dos estudantes no ENAD.
As públicas federais representam 28% dos cursos e 20% dos estudantes participantes. E se a gente fizer uma segregação ali pela modalidade de ensino, a gente percebe que apenas 12% dos cursos eram na modalidade à distância, enquanto 88% na modalidade presencial, apesar de a distribuição dos estudantes ser quase equilibrada. A gente está falando ali de 49,8% e 50,2% para cada modalidade. Essas são as 30 áreas que foram avaliadas no ENAD em 2021, das quais eu vou destacar ali essa coluna central, que são as 17 áreas de licenciatura. Esses estudantes todos fizeram uma prova que segue uma mesma estrutura, uma prova que teve 10 questões de formação geral e 30 questões de componente específico. As questões de formação geral são as mesmas para os estudantes das 30 áreas e as outras 30 são específicas daquele curso. Essas são as médias nacionais de todos os estudantes das 17 áreas de avaliação das licenciaturas. Essas médias estão numa escala de 0 a 100, né, a gente consegue perceber que estão muito próximas ali dos 40 pontos. O gráfico da direita mostra uma distribuição das notas dos estudantes de pedagogia, é só uma ilustração, porque a gente está mostrando que existe uma média nacional, ali não tem nenhuma agregação a nível de curso ou instituição, é realmente a nível do estudante, mas essa média pressupõe uma distribuição, então existem sim estudantes que tiraram notas bem maiores, né, ali para acima dos 80 pontos, e também estudantes que estão com notas bem abaixo dessas médias nacionais. Isso é um resumo dos resultados da prova, né? A gente pode trazer aqui o componente seguinte do CPC, que nós estamos divulgando hoje, que é o valor agregado. Qual que é a lógica desse indicador? A prova do ENAD é a mesma, elaborada a partir das diretrizes curriculares nacionais para todos os estudantes de todos os cursos do país daquela área de formação. Né? Mas a gente sabe, acho que todos aqui devem ter algum tempo de experiência como docente, a gente sabe que os estudantes chegam naquela turma, naquele curso, com níveis diferentes. Né? Então, é normal, é de se esperar que os resultados deles na prova final também sejam diferentes. E o IDD é um indicador que traz essa correção social. Né? Ele considera as características do estudante na entrada e a capacidade dele de chegar a determinado resultado. Então, ali, por exemplo, a gente calculou esse gráfico mostra, cada ponto é um curso de pedagogia avaliado no ENAD 2021. A gente tem ali cursos cuja a média dos estudantes tem determinado nível de desempenho esperado, porque ele recebeu estudantes que tinham capacidade mais alta ou mais baixa, a depender das notas do Enem deles na entrada. Então, por exemplo, a gente pode pegar, eu não consigo apontar aqui no laser, mas a gente pode pegar, existem cursos com expectativa, ali o eixo X é o desempenho esperado, expectativa de que os estudantes tirassem uma média de 50 pontos. Se a gente seguir na vertical até os 50 pontos, de fato tem um agrupamento de cursos ali, em pontos azuis e vermelhos, que são azuis de instituições públicas e vermelhos de privadas, que tiraram aquelas notas. Mas existem cursos mais altos, né, que tiraram notas acima do esperado. Né? Isso significa que a instituição pegou estudantes, se a gente pegar duas instituições ali, são duas instituições que pegaram estudantes de nível semelhante e uma conseguiu fazer com que eles chegassem a uma nota maior do que esperado. Então, o IDD consegue fazer esse tipo de correção. Ali, dá para a gente, só um destaque, a linha vermelha é a tendência de comportamento dos cursos de instituições privadas. Dá para a gente perceber que ela está um pouco mais inclinada que a linha azul. Né? Isso significa que as instituições privadas estão conseguindo agregar mais valor, na média, ao resultado dos estudantes que as instituições públicas. Isso é só pedagogia. Né? Aqui temos um exemplo de questões do questionário do estudante, de onde sai um outro insumo do CPC, a partir das quais os estudantes fazem uma avaliação dos cursos e do processo formativo ali na instituição. Então, são avaliados itens diversos, em 3 dimensões: organização didático-pedagógica, então a gente faz perguntas sobre as disciplinas, sobre as avaliações, sobre os professores,
Questões sobre infraestrutura, como é que foi o uso de tecnologias de informação, biblioteca virtual, e também questões sobre oportunidades que aqueles estudantes tiveram para ampliar a sua formação acadêmica e profissional, a exemplo de programas de extensão, de iniciação científica, de intercâmbio e por aí em diante. Aqui a gente está mostrando já o resultado. Pegamos todas essas dimensões e temos uma distribuição. A distribuição está separada por categoria administrativa. Há algumas tendências que são perceptíveis. A gente pode ver, por exemplo, que ali na faixa 4 do gráfico, as duas colunas verdes, que são as instituições públicas federais e estaduais, estão com concentração forte ali. Significa que elas estão com resultado mais tendente para o lado direito, de notas mais altas, né? Instituições privadas, tanto com e sem fins lucrativos, têm uma concentração maior na faixa 3. Então, há uma curva, uma distribuição um pouco mais normalizada, né, eu diria, ali. Dá para fazer essa análise de resultados por várias agregações possíveis, né? Aqui estamos mostrando uma para marcar a divulgação do indicador, mas o INEP está publicando hoje também no seu portal as planilhas com os resultados de cada curso, de cada instituição. Esses resultados também vão estar disponíveis no sistema EMEC para consulta das instituições e devem ser publicados no Diário Oficial da União, da edição de amanhã. Aqui também uma distribuição desses conceitos por modalidade de ensino, né, agrupando todas as áreas avaliadas no ENAD. Dá para a gente perceber também algumas diferenças. Por exemplo, que as colunas verdes, a gente vê que elas estão mais deslocadas para a direita, né? Tem uma concentração forte no 4, quase próximo do 3. E a coluna azul ali muito forte no 3, com um pouquinho mais ali na faixa 2. Isso é a diferença entre o desempenho dos cursos presenciais e EAD. Mas eu preciso destacar que aqui a gente está considerando uma nota por curso. E apenas 12% dos cursos avaliados são cursos na modalidade à distância. Então, é uma amostra bem pouco representativa. Se a gente for olhar a distribuição desses conceitos no território, a gente mostrou aqui, a gente pintou cada estado, porque alguns estados concentram um número muito alto de instituições, né? Então, a gente fez uma demonstração proporcional, né, considerando o número de cursos avaliados em cada estado, quantos por cento daqueles cursos tiveram os 20% melhores resultados do país. Né, então, um exemplo ali na legenda, o estado do Rio Grande do Sul teve 586 cursos participantes do ENAD, dos quais 211, ou 36% deles, estão no quintil superior de todas as notas do CPC no país. Né, isso dá para a gente ter uma noção de como estão distribuídos os cursos com melhor resultado pelo território nacional. E aí passamos então para o IGC, nosso indicador institucional. O IGC não considerou só essas 30 áreas avaliadas no ENAD 2021, porque nas edições anteriores do ENAD, em 2019 e 2018, foram avaliadas áreas diferentes, né? Então a gente pega o conjunto das áreas avaliadas nesse triênio para calcular as médias do IGC. Isso representou mais de 2.000 instituições, né, e um total de 23.585 cursos avaliados ao longo desses 3 anos, e também 4.834 cursos de mestrado ou doutorado avaliados pela CAPES. Aqui temos uma distribuição dos resultados do IGC, né, se destaca ali as instituições públicas federais, que ficaram de maneira muito forte concentradas na faixa 4, então elas estão trazendo um resultado do conjunto desses insumos acima da média das demais instituições avaliadas, e uma concentração quase sem diferenças das demais instituições, das demais categorias administrativas ali na faixa 3. Se a gente for olhar a distribuição no território, onde estão essas instituições que foram consideradas aquelas com notas mais altas, né, que conseguiram sair melhor nos resultados dessa avaliação? Na faixa 5, há uma distribuição que assim, aparece em poucos estados, né? São poucas instituições que de fato conseguiram essa nota máxima. Dá para destacar ali o estado do Espírito Santo, né? No qual
aproximadamente 10% das instituições participantes tiveram resultados de faixa 5. Agora, na faixa 4, essa distribuição está bem mais espalhada pelo território. Né, a faixa 4 já é uma instituição considerada entre as melhores avaliadas ali ao longo desses 3 anos, né, com os resultados desses 3 anos. Então é interessante que se consulte essas planilhas de divulgação que trazem os dados separados, né, qual é a nota de cada instituição ou cada curso, para a gente ver em mais detalhes como é que isso está distribuído. E aí, divulgamos esses indicadores. O que vai ser feito com eles agora? Né? Tanto o CPC quanto o IGC são usados em múltiplas políticas públicas. Né? Eles subsidiam principalmente as políticas de supervisão e regulação, mas também eles são utilizados como requisito, critério seletivo ou de distinção de outros programas. Por exemplo, são usados na definição da matriz orçamentária da Rede Federal de Educação Superior, tanto universidades quanto institutos federais, na autorização para oferta de curso de pós-graduação à distância, e programas como FIES, ProUni, Parfor, PIBID. Além, é claro, de ser um subsídio forte para os processos de autoavaliação institucional que cada gestor acadêmico pode fazer dentro da sua instituição. Falei disso tudo rápido porque nós temos muitas informações e aí eu queria trazer um recado especial sobre a formação de professores no Brasil por causa da avaliação das licenciaturas nesse ano. Né? Esses cursos eles têm um perfil específico de estudantes participantes. Dá para a gente ver, por exemplo, que mais de 50% dos estudantes estão ali naquela faixa até os 33 anos, mas tem uma parcela significativa ali de estudantes com idade um pouco mais avançada. Além disso, 76% das estudantes participantes eram mulheres. Né? A maioria se declarou de raça branca, mas de parda também é um número expressivo. A maioria ainda solteiro, mas também mais de 34% casadas. E muitos trabalham 20 horas ou mais por semana. Né? A porcentagem de estudantes de licenciatura que não trabalhou ao longo do curso é de apenas 30%. E a maior parte delas também é a primeira pessoa da família a concluir o ensino superior e tem renda familiar de até 3 salários mínimos. Né? Isso vai somar a 70% das estudantes. Aplicamos também um questionário específico para essas estudantes de licenciatura e vale destacar que elas responderam que a maior parte escolheu um curso de licenciatura por vocação ou por achar que aquela profissão é importante. Elas já atuam, já têm experiência no magistério, principalmente na educação infantil e no ensino fundamental. A maioria também pretende exercer o magistério após o término do curso e pretende atuar como professora de escola pública. Né? Mas onde que estão essas pessoas? Aqui a gente distribuiu todas essas 17 áreas para a gente ver onde essas estudantes estão se formando. Né? Então tem uma diferença, né? Aqui está por categoria administrativa, a parte azul da barra são instituições privadas e a laranja públicas. A gente pegar de um extremo a pedagogia, 90% dos estudantes concluintes de cursos de pedagogia são de instituições privadas. No extremo da direita, cursos de química, 70% estão sendo formados em instituições públicas. E aí temos toda essa variação da distribuição ao longo das áreas. Se a gente for olhar por modalidade, né, também tem uma tendência bastante interessante. Os cursos de ciência da computação, artes visuais e pedagogia estão todos com mais de 75% de concluintes na modalidade à distância. Né, e outros cursos como a química, física, a biologia, estão ali na faixa dos 35% aos 40% de cursos à distância e a maioria presencial. Estou falando só dos concluintes. Tá? Aqui uma distribuição geográfica, né, onde que esses concluintes estão sendo formados pelo território brasileiro. A gente percebe, a escala é grande, tá? E a última faixa vermelhinha, o município está pintado, tá? Então tem muitos municípios pequenos em São Paulo que parecem pouco significativos ali no mapa, mas a faixa vermelha é a mais intensa, significa o maior número de concluintes. Dá para a gente ver também que a
a licenciatura está pouco interiorizada, né? E mais ainda, se a gente separar isso por áreas específicas, vejam o primeiro mapa, por exemplo, que são a distribuição geográfica dos concluintes de física. Eles quase desaparecem no território e ficam só ali na primeira faixa, né? A gente poderia analisar todas as áreas, também geograficamente, mas vou destacar a pedagogia, que é a que tem o maior número de estudantes e cuja distribuição geográfica se confunde muito com aquele mapa anterior de todos os estudantes de licenciatura. E aí a gente fez, a partir de todos esses dados, a gente fez um cálculo. É uma estimativa ainda simples, né? A partir daqui a gente pretende aprofundar os estudos e chegar num número mais próximo da realidade da demanda das redes municipais e estaduais de educação básica, mas foi feita uma estimativa aqui de qual seria o número de demanda de licenciandos anuais, né? Foi uma estimativa que levou em consideração o número atual de professores por cada uma dessas áreas, uma perspectiva de aposentadoria de 20% desses professores nos próximos 5 anos e um pequeno incremento de até 15%, a depender ali da etapa de ensino, considerando o atendimento da educação em tempo integral. Com isso, a gente chegou àqueles números aproximados de demanda da primeira coluna, né, a demanda anual. Nós estamos aí e comparamos essa demanda com o número de concluintes que estão sendo formados nessas áreas e também uma taxa de desconto, porque nem todo mundo que se forma em licenciatura, de fato, vai para a sala de aula, entra na carreira. Né, vou destacar alguns pontos ali. Pedagogia, por exemplo, que está na última linha, lá na tabela da demanda, ela super ultrapassa o número calculado, né, mesmo considerando esse desconto ali de 50% dos formados, dos graduados. Né? Se a gente pegar só as instituições públicas, que é o conjunto de colunas do meio, as instituições públicas conseguem formar 34% dos licenciados para as disciplinas de ciências humanas ou 19% daqueles para matemática. Né? E se a gente focar mais especificamente nas instituições públicas federais, universidades e institutos, né? A gente pode ver, por exemplo, que elas conseguem atender a 12% do que seria essa demanda para professores de matemática, 11% ali para educação física, 9% para artes. Né? É um cálculo aproximado, é só um alerta, né, para a gente continuar estudando e verificando de fato ali o que a gente pode fazer para incrementar esse atendimento. Trouxemos alguns indicadores aqui que já foram, inclusive, apresentados na divulgação do censo da educação superior, que são indicadores calculados pela Diretoria de Estudos de Estatísticas Educacionais do INEP, que dá para a gente ver a taxa de conclusão. Né? O indicador é calculado assim, pega-se aquele grupo de estudantes que entrou em 2017 e vai acompanhando esse mesmo estudante para ver se ele continua vinculado àquele curso, se ele desistiu ou se ele chegou, de fato, à conclusão. Né? São 5 anos, né, de 17 a 2021, e dá para a gente ver que os índices de conclusão, que são as barrinhas azuis, variam de 10% a 37%, né, daqueles que de fato entraram. Né, e os índices de desistência acumulada estão ali próximos ou até superiores a 50%. Isso aqui dá para a gente ver, assim, aprofundando um pouquinho mais, que as instituições, aqui nós estamos falando só do sistema público federal, tá? Essa tabela. As instituições públicas, vamos pensar assim, elas têm uma capacidade instalada, né? Elas oferecem um nível tal, número X de vagas por ano. Mas para cada uma dessas áreas, como é que está essa proporção de ingressantes por vaga? Se a gente pegar para os cursos de licenciatura da área de Ciências da Natureza, estão preenchendo 50% dessas vagas. Né, se a gente pegar com ingressantes, se a gente for lá no número de concluintes, os concluintes são 34% dos ingressantes. E os concluintes são 17% das vagas. Né? Então, toda aquela capacidade instalada está trazendo um resultado de formação para 17% dos estudantes que seria possível atender, né, da área de Ciências da Natureza, e, de maneira similar, dá para fazer essa análise para todas as outras áreas.
Na modalidade à distância, também focando só no sistema público, né, a gente consegue ver que são bastante vagas, quase 30 mil vagas ali do sistema público para a área de licenciatura na modalidade à distância. Mas a gente pode pegar, por exemplo, ali que só 38% das vagas de licenciatura de matemática na modalidade à distância estão sendo preenchidas com ingressantes, e os concluintes, mesmo que estão saindo dali, representam 15% dessas vagas. Aqui também mostrando aquele mesmo indicador da trajetória, né, mas focando nas instituições públicas federais. Também ali as taxas de conclusão após esses 5 anos, de 2017 a 2021, variam ali de 9% a 27%, a depender da área, com um número expressivo, sim, de estudantes que ainda estão vinculados e podem se formar, mas taxas de desistência bastante elevadas. Então, assim, o que a gente quis mostrar foi basicamente que a gente possui dados e a partir dos quais a gente poderia avaliar aonde que é que a gente está perdendo esses estudantes. Né? Tem um momento ali no recrutamento que a gente tem vagas disponíveis que não estão sendo preenchidas. Tem um momento da trajetória do estudante, né? Se ele depois que ele entra, se ele consegue concluir a graduação. E, claro, também ali depois que ele conclui o curso, se ele consegue entrar na carreira docente. Consegue ou se ele... Não é uma questão só de conseguir, mas se ele está, de fato, entrando na carreira docente. Então, essa análise da eficiência do sistema como um todo é algo interessante que o INEP gostaria de continuar os estudos para aperfeiçoar. E, a partir disso tudo, a proposta que o professor Palacios anunciou aqui, a gente gostaria também de propor que a avaliação dos cursos de licenciatura caminhasse em algumas direções. Nós não temos ainda a receita pronta, tá? Não estamos anunciando vai ser assim o assado, mas são estudos que a gente gostaria que caminhassem, por exemplo, no ENAD, para um estudo de modelos de itens e matrizes mais adequadas às diretrizes curriculares nacionais e itens mais adequados à avaliação das competências docentes e menos focados naquele conteúdo, naqueles objetos de conhecimento específicos que são compartilhados ali com o bacharelado correspondente. Né? A gente pensa assim, a gente gostaria de avaliar se a periodicidade da avaliação do ENAD está adequada também e tentar trazer resultados que sejam comparáveis ao longo dos anos e que defina que a nota tal é uma nota mínima esperada, né? Quais são as competências mínimas que um estudante ao final da graduação deveria dominar. Para avaliação em loco, também gostaríamos de pensar em possibilidades de aperfeiçoamentos dos instrumentos, identificar, né, a gente até já levantou alguns modelos internacionais, mas identificar uma maneira de avaliar de maneira mais detalhada os estágios supervisionados. Experiências internacionais são sempre muito interessantes, mas pouco aplicáveis ao caso brasileiro pelo tamanho da escala. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma vontade de aprofundar um pouco na avaliação dos estágios. E do ponto de vista dos indicadores de qualidade da educação superior, primeiro tentar trazer resultados de avaliação para os sistemas, ao invés de estar focado sempre no curso e na instituição. Né? Então, o sistema das instituições federais, das instituições privadas, né? Nos estados, como é que isso está se refletindo. De repente, uma possível colaboração com as redes estaduais e municipais para a coleta de informações sobre esses estágios supervisionados, né, a atualização dos questionários ali de percepção dos estudantes dos cursos de licenciatura e também criação de uma cesta de indicadores que nos permita acompanhar essas características mais específicas dos cursos de licenciatura que os diferenciam dos demais itinerários formativos, a exemplo de indicadores de eficiência, a exemplo de acompanhamento dos egressos, se eles estão de fato entrando na carreira docente e por aí em diante. Bom, eram essas as informações principais. Obrigado pelo tempo, fico à disposição. Obrigado por sua fala. Senhoras e senhores, neste momento nós teremos o privilégio de ouvir o senhor presidente do Conselho Nacional de Educação, CNE. Com a palavra o presidente Luiz Cury. Muito obrigado. Queria saudar
Ministro Camilo Santana, obrigado pelo convite, a professora Isolda Sela, secretária executiva, os deputados federais Pedro Cussai e Rafael Brito, o meu querido amigo Manuel Palácios e o vice-presidente da Undime, Alessio Costa Lima, dirigentes do Ministério da Educação, professoras, professores, representantes do setor público e particular aqui presentes. Bom, eu fiquei muito impactado com os resultados, né? São resultados bastante relevantes, nós já conhecíamos eles parcialmente, não morando do censo, mas abrir o CPC do jeito que foi aberto é sempre relevante. É relevante também para a gente perceber que, infelizmente, o CPC ainda contém uma parte bastante diminuta da nota ENAD. Não é? Seria importante também nós refletirmos sobre isso. Também é importante nós associarmos esses dados o fato de 12% apenas do curso à distância, quando a gente sabe, no último censo, que 77% das vagas novas de licenciatura foram preenchidas em instituições de educação à distância, 61% do total das matrículas em licenciatura já são em educação à distância, né? E as pedagogias detêm um número expressivo por volta de 19% das matrículas do total das 9 milhões de matrículas de educação superior no país. Mas eu queria tocar nesse pequeno tempo que me resta aqui, a importância desses dados, Manuel e Ulisses e todas, a professora Helena Sampaio da Serres. Eu queria tocar, né, a professora Denise também, são duas usuárias desse mesmo processo. Eu queria tocar aqui a questão dos currículos, né? Esses dados, se eles nos impactam, é justamente na questão dos currículos, tá certo? Nós passamos por 3 fases digamos, de evasão. A primeira fase corresponde à recusa de vagas novas, à dificuldade da mobilização de estudantes novos para as licenciaturas, como foi mostrado. A segunda fase, escandalosamente colocada, a desistência, uma desistência altíssima, seja no setor público, seja no setor particular, né, com ênfase para o setor particular, no setor público também muito relevante, não é, Denise? E em áreas como física, por exemplo, quase que ultrapassa 60% da evasão. Não é? Evasão alta em pedagogia, em todas as áreas, como foi demonstrado. E a terceira, digamos assim, evasão é a baixa relação entre egressos e o emprego, não é? Baixíssima relação entre egressos e emprego, numa área onde se esperava uma relação mais alta. Essa, de fato, me surpreendeu profundamente, um dado muito relevante que se coloca aqui. Eu acho que do conjunto desses dados a gente pode interpretar o seguinte, não é? Tem algum problema com a captação, tem algum problema com o acolhimento e com o envolvimento de estudantes novos, especialmente em escolas públicas, muito baixo o índice de ingresso em escolas públicas e gratuitas, vamos dizer assim, tá certo? Onde se esperava ter um número maior. Não é? Então, é importante que haja políticas de ingresso, não é, pelo lado das escolas públicas, e é importante que tanto públicas quanto particulares repensem os seus currículos e construam políticas institucionais curriculares adequadas, não é? Não só adequadas em relação às burocracias, às formalidades, mas adequadas em relação mesmo à geração de competência para o professor. Muitos desses estudantes são do magistério. A presença do magistério durante o curso é praticamente diluída. Muitos cursos, com centenas de exceções no país, ainda adotam o modelo do 3+1. Não é? Muitos cursos separam e segmentam o processo de formação na área da formação pedagógica. Isso é mortal para um estudante de licenciatura. Não é? Tem que haver uma interação, um reordenamento desse processo. Não é possível que esses estudantes não sejam tratados como cotistas nacionais, porque deles vai depender o futuro da nação. Nós vamos interpretar esses estudantes de maneira diversa e diferente dos outros. Não dá para submetê-los ao mesmo processo de avaliação, ao mesmo processo burocrático de oferta de PPC, com etc., as mesmas burocracias de sala de aula. Esses estudantes têm que ter uma dinâmica diversa de aprendizado, tem que estar presente profundamente na escola, tem que recuperar e aprofundar o fato dele próprio ser do magistério, não esquecer esse fato durante o curso. Não é? Muitas vezes eu já ouvi depoimentos, eles sabiam mais da aula antes de entrar no curso de licenciatura, eles desaprenderam um pouco ao longo da trajetória do curso, em função da segmentação entre a parte específica do curso e a parte pedagógica, o que é um erro, um pecado, é uma falha, uma chaga nacional. Nós precisamos combater isso.
não é? Portanto, a questão de reordenamento curricular, de reatratividade do curso, estudantes que gostam do curso atraem outros, estudantes que gostam do curso se sentem identificados no processo de formação de competência, que sabem durante a trajetória o que serão no futuro, não é? Porque um ensino conteudista, focado em sala de aula e no ensino, não faz isso para o estudante. O estudante ele não consegue se interpretar no futuro, ele não consegue se ver no futuro, não é? A competência fica diluída. Isso é muito ruim, isso provoca, inclusive, essa tripla desistência e evasão, quando, na verdade, um currículo bem ordenado, bem organizado, focado na presença do estudante na escola, focado em práticas, onde práticas possam ceder conteúdos ao aprendizado, sistematicamente, não só estágio, mas muito além do estágio, não é? Isso faz com que novos estudantes venham, não é? E que os atuais consigam mobilizar novos, porque, do jeito que está, a perda de mobilização de novos estudantes, não me parece da maior seriedade, a perda de estudantes já matriculados de ampla seriedade, não é? Muito grave, e a perda de perspectiva profissional para os diplomados, uma fatalidade. Portanto, eu gostei muito dos dados, espero que essa cesta de indicadores possam nos ajudar a reconstruir currículos, a rever, não é, as atuais descrições curriculares, para que a gente alcance, de fato, o futuro que o Brasil precisa. Muito obrigado, ministro. Obrigado, Palácio. Senhoras e senhores, nós passaremos a ouvir o senhor ministro de Estado da Educação. Com a palavra, o ministro Camilo Santana. Sou eu pensei que tinha outras falas. Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Queria, inicialmente, antes de iniciar aqui a minha fala, queria prestar aqui uma homenagem à professora Elizabeth, que, lamentavelmente, no episódio ocorrido em São Paulo, na escola estadual, além da fatalidade da professora, a violência que ocorreu, o fato ocorrido naquela escola. Primeiro, a gente queria aqui me solidarizar com os familiares da professora e dizer que sempre nós temos que nos indignarmos, repudiarmos qualquer ato de violência, e principalmente dentro das escolas. A escola é um ambiente de paz, de aprendizado, e que quero aqui, nesse primeiro momento, me solidarizar, prestar minha solidariedade. Bom, cumprimentar aqui meu presidente do INEP, Manuel Palácio, e agradecer o trabalho, em seu nome, todos do INEP, cumprimentar aqui os deputados Rafael Brito e o Pedro Czai, agradecer a presença, eles que lá no Congresso contribuem para a qualidade da educação pública e a educação brasileira. Cumprimentar aqui a secretária executiva do MEC, a Isolda, minha querida Isolda Sela. Cumprimentar o Luiz Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação, parceiro, e tenho dito que o Conselho Nacional de Educação tem um compromisso, uma responsabilidade grande no momento que a gente está aí reconstruindo o Ministério da Educação. Cumprimentar o Alessio, vice-presidente da Undime, ele que representando aqui todos os dirigentes municipais da educação deste país, que é lá na ponta onde quem executa as políticas educacionais são os municípios e estados brasileiros. Agradecer a equipe aqui do Ministério, representada aqui pelas nossas secretárias, grande maioria secretárias, secretária Kátia, da SEB, secretária Denise, secretária de Educação Superior, secretária Helena, secretária de Regulação, também supervisando o ensino superior, o Getúlio, secretário da Educação Profissional, o Maurício, que é o secretário de Articulação com o Sistema de Ensino. Agradecer a presença aqui do nosso querido presidente da EPSE, o Arthur Quioro, que recentemente assumiu a EPSE, que é a maior rede de hospitais públicos desse país. Cumprimentar também todas as instituições particulares de ensino superior aqui presentes, todos os profissionais da educação, a imprensa aqui presente. Bom, eu vou procurar ser bastante objetivo, como eu dizer que o nosso papel aqui no MEC, nesses primeiros quase 3 meses, primeiro tem sido de reestruturar o Ministério, recompor vários programas e políticas que foram, de certa forma,
não vou dizer abandonadas, mas desestruturadas aqui no Ministério. Eu gosto sempre de citar uma delas, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que eu considero uma das maiores políticas que esse país, aliás, inclusive, ajudou ao Brasil a sair do mapa da fome, reconhecido pela FAO, pelos organismos internacionais, e que o presidente Lula, que tem um compromisso de retirar novamente o Brasil do mapa da fome, colocou como uma das prioridades a gente retomar o programa, reconstruí-lo e, recentemente, inclusive, já atualizando todos os valores repassados para os municípios e estados brasileiros. Então, estou dando exemplo dessa política no papel de reconstrução que nós estamos hoje do Ministério da Educação. Mas, além disso, de reconstruir orçamentariamente o Ministério, as políticas públicas do Ministério, o desafio de avançarmos. E uma das prioridades do governo do presidente Lula e do Ministério é com a educação básica desse país. Até porque é a base de tudo, é no início, onde a formação acadêmica das nossas crianças e jovens brasileiros. Recentemente estivemos aqui nesse auditório lançando a pesquisa Alfabetiza Brasil, para a gente poder padronizar o que significa uma criança alfabetizada ao término do 2º ano do ensino fundamental, para que a gente possa, porque hoje vários estados têm padrões de medições diferenciais, então nós estamos envolvendo aí mais de quase 400 professores, educadores e educadores nesse país, capitais de todas as regiões, representatividade de todas as regiões e municípios brasileiros, para que a gente possa identificar, e em breve nós vamos estar apresentando o resultado desse trabalho aos municípios e estados brasileiros. Nós estamos construindo, e isso se constrói a várias mãos, um programa de alfabetização na idade certa. Isso porque a gente compreende o efeito que representa a criança aprender na idade certa, na sua sequência de vida acadêmica ou escolar. E um dos pontos que a gente identifica que é preciso avançarmos e melhorarmos é a qualidade da formação dos nossos professores. E a apresentação hoje desse relatório, desse dado, primeiro mostra uma coisa fundamental, que é transparência. Às vezes, quando a gente acha ruim um número, a gente às vezes não quer divulgar. Ao contrário, a gente tem que divulgar para que a gente possa apontar caminhos para corrigi-los. Então, primeiro, transparência. Ninguém constrói nenhuma política pública sem dados e sem informação, para que a gente possa construir o nosso planejamento. Eu gosto sempre de repetir que, para nós, o INEP é o coração do Ministério, é quem constrói as informações, os dados, para que as equipes e o conjunto daqueles que trabalham na educação possam formular políticas e ações importantes na área da educação. Então, para nós, esse relatório aqui, ele traz e, repito, nos faz estimular o desafio de construirmos o que nós podemos fazer para sairmos dessa realidade que os números apontam nesse momento. Os números apontam que o resultado da nota do desempenho do ENAD é baixo. Todos os cursos avaliados foram abaixo de 45 para baixo, quando se espera pelo menos aí 65. Eu, pelo menos, quando fiz meu ensino, para passar por média era 7, na minha época. Então, os dados são relativamente baixos, que acende um alerta importante, isso tanto nos cursos de educação de instituições privadas e públicas, onde também a gente vê o aumento também de formação em curso à distância. Você vê o curso de pedagogia, uma nota com 36,3 de 100. A gente vai ver aqui, Cury, quando vê aqui o percentual de privado, 90% são privados, 10% públicos, e 76% já à distância, no curso, por exemplo, de pedagogia. Isso não significa dizer que o curso à distância, nós não devemos ter curso à distância. Claro que, mas temos que verificar a qualidade desses cursos na formação de qualquer profissional, seja na licenciatura, seja de qualquer profissão desse país. Então,
Eu fiquei também assustado com o dado quando foi apresentado pelo INEP, o Censo Escolar do Ensino Superior, que aproximadamente 400 mil professores da rede básica do país ou não têm licenciatura ou não têm a formação voltada para a disciplina que ele leciona. Esse também é outro dado que nós precisamos avaliar com muita profundidade. Então, se nós queremos melhorar significativamente a qualidade da educação básica desse país, nós precisamos fortemente olhar para a qualidade da formação dos nossos professores, da formação inicial dos nossos professores nesse país. E é por isso que a gente aqui está hoje nessa discussão, para a gente fazer esse debate com muita transparência com a Andifes, com o CONIF, com as instituições que representam a educação superior privada, que nós precisamos encontrar caminhos para mudar a rota que nós temos atualmente nesses resultados, nesses números. E aqui a gente vê os números e já faz proposições, viu, Cury? A gente não pode, não adianta só ficar falando, apresentar os números e lamentar, ou muitas vezes não. Aqui a gente está propondo duas ações importantes. Aliás, o INEP está propondo reavaliar algumas metodologias dessa avaliação do ENAD, para as próximas etapas. Acho que é importante aperfeiçoar cada vez mais, corrigir alguma distorção que exista. Nós estamos agora ampliando as bolsas do PIBID, que são os programas de iniciação à docência e residência também à docência. Nós estamos aumentando em 54% agora as bolsas já esse ano, saímos de cerca de 57 mil para 90 mil bolsas, e já estamos anunciando que, por próximo, serão 100 mil novas bolsas do PIBID para a formação pela CAPES dos nossos professores, que nós vamos apresentar. Vamos lançar esse novo edital. Mas eu estou propondo aqui hoje, meu caro presidente Cury, o Alessio, os parlamentares aqui presentes, uma portaria com um grupo de trabalho, com representantes do Ministério da Educação, das nossas secretarias, com representante do Fórum Nacional de Educação, que representa aí professores, estudantes, etc., com o Conselho Nacional, com as instituições da educação privada, para que a gente possa elaborar uma proposta, seja ela de indução por parte do Ministério da Educação, seja ela de incentivos, ou de mudança de curriculares, ou de estratégia, como o Cury colocou, que possa ter mais atratividade nos cursos, principalmente na pedagogia ou em qualquer curso de licenciatura, mas que a gente possa criar mecanismos. Eu até citei hoje no exemplo da reunião que a gente fez sobre o Mais Médico, que a gente precisou criar uma série de condições de indução para garantir que o médico fosse lá para o posto de saúde, cumprir ali a sua missão de atender um paciente, um cidadão, uma cidadã nesse país. Então, nós precisamos nos unirmos, a responsabilidade é de todos nós, instituições públicas, privadas, aliás, públicas, federais, a qual são responsabilidade do Ministério da Educação. É impressionante você imaginar que apenas 15% dos alunos de licenciatura de matemática terminam o curso. 15% apenas. 85% abandonam. Tem algo grave que está acontecendo. Precisa identificar o motivo disso, e se você for pegar aqui o relatório, não é só no curso de matemática, é praticamente em todos os cursos. A evasão, a desistência, o número de alunos que terminam os cursos, um total é de 22%, isso educação superior nas universidades públicas federais, isso presenciais, e não muda, matemática e presencial nas universidades federais 15% termina, quando vai para a distância também 15% termina. Ou seja, não é só a questão. Então, a ideia é que a gente possa, num prazo, e aí a ideia é que 60 dias, para a gente também não... Porque negócio de grupo de trabalho que passa muito tempo, eu gosto que a gente possa se dedicar, chamar o que há de... Acho que a gente tem informação suficiente para nos subsidiar, chamar
todos os envolvidos nessa área, e a gente apresentou uma proposta. As universidades públicas vão dizer, olha, o motivo que a gente identifica que hoje está havendo essa evasão, ou o resultado da nota do ENAD, é essa. As universidades também privadas vão também se posicionar. E a partir daí a gente construir soluções, ou mudanças curriculares, ou indução através de bolsa, estímulo, incentivo, financiamento, enfim. A gente poder construir algo que a gente possa mudar esses números, daqui para frente em relação à qualidade da formação dos nossos professores, até porque isso tem um impacto fortemente. Nós estamos falando na qualificação inicial do professor, da formação inicial. Vamos continuar todo com a política de qualificação continuada, formação continuada, mas nós estamos falando de frear esse quadro que nós temos hoje e reverter aí a tendência e garantida pelo INEP. Então essa é a ideia aqui. Eu queria, não é um convite não, viu, é uma convocação para que nós possamos sentarmos à mesa, nos unirmos, porque eu sempre digo que nós só temos um único objetivo: melhorar a qualidade da educação desse país, garantir que as nossas crianças, jovens, tenham uma oportunidade de vida melhor no país. E nada se faz se não for através da educação. Nenhum país, isso não é retórica, mas sempre dizer que lembrar, a história tem mostrado isso, que nenhum país gera oportunidade, igualdade social, equidade, sem investirmos na educação de qualidade da nossa população. Então essa é a nossa intenção. Eu fiz questão hoje de estar aqui presente nessa apresentação, por entender a responsabilidade, e o compromisso que a gente tem para melhorar a qualificação dos nossos professores do nosso país. Então eu queria aqui agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do Conselho Nacional de Educação, dos representantes dos municípios, dos parlamentares, que o Congresso tem um papel importante na aprovação de leis importantes para contribuir na qualidade da educação desse país. Agradecer às universidades privadas, às universidades públicas, representantes, e a ideia é que já imediatamente vai ser coordenada sobre a nossa secretária, estou até nomeando aqui, a nossa secretária executiva vai coordenar esse grupo, mas que de imediato a gente já possa convocá-los e convidá-los para a gente poder construir soluções para a gente mudar a realidade desses números apresentados aqui hoje. Aliás, também liderado pelos nossos dois secretários de ensino superior aqui, né, Isouza? Tanto a Denise como a Helena. Então, gente, obrigado aqui, uma boa tarde e vamos lutar muito pela educação desse país. Muito obrigado. Senhores, neste momento será assinada então a portaria que institui o grupo de trabalho para propor políticas de melhoria da formação inicial de professores. O grupo será composto por um representante titular e um suplente dos seguintes órgãos e entidades: a Secretaria Executiva do Ministério da Educação e as demais secretarias do Ministério, e também a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, Conselho Nacional de Educação, CNE, também a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, CONAS, ainda o Fórum Nacional de Educação, FNE, também a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais e de Ensino Superior, ANDIFES. A foto aí, vou levantar o documento para Apresentando aqui das universidades privadas aqui, das instituições privadas, por favor. CAPES.